Olá, gente, tudo bom, família? Estamos reunidos pelas ruas de Goiânia, gravando para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Desde já agradecendo a você que nos perguntava: Marcos, cadê as gravações? Fazia tempo que a gente não gravava por diferentes motivos, a pandemia, depois compromissos estudantis, mas agora estamos de volta na companhia de Ravel Monteiro. Hoje estamos na Rua do Curtume, especificamente na casa de um dos magos da argila, um dos artesãos desta terra adorada. Em minhas mãos, a obra da organização de Alexandre Veloso, intitulada Homens do Barro de Goiânia. Ceramistas, movimentos, expressões da cerâmica figurativa do barro dos canaviais. E a página 74, nós nos deparamos com este grande homem, grande artesão de Goiânia. Aqui está a sua fotografia, que é seu Adilson Vitorino Nunes, que aos 74 anos de vida continua a reproduzir a arte de Goiânia por meio dos seus produtos manufaturados, por meio da cerâmica, da terracota, por meio do barro, imortalizando personagens, figuras, vultos do cotidiano de Goiânia, de Pernambuco, do Brasil, por que não do mundo. Logo no começo ele já nos mostrava uma figura de Dom Helder Câmara, o Dom da Paz, que ele está aqui produzindo em sua casa. Viemos aqui fazer uma visita ao seu espaço, ao seu local de trabalho, para ouvirmos um pouco da sua história. Quem é seu Adilson Vitorino Nunes? Quais as suas origens? Ele já nos falava antes da gravação de uma intimidade com o manguezal, com a extração do caranguejo, dos frutos dos manguezais. Mas aqui vamos deixar que ele mesmo se apresente. Seu Adilson, com a palavra. Boa tarde, Marcos Paulo. O meu nome é realmente Adilson Vitorino Nunes. Sou filho, tenho 74 anos, sou filho natural de Goiânia. Na minha infância eu vivi dentro do mangue, entendeu? Dentro do mangue, tem pessoas que me perguntam assim: Adilson, por que você fala tão manso? E eu costumo falar que passei muito tempo sozinho dentro do mangue quando era criança e adolescente. Eu ficava sozinho dentro do mangue, lidando com aqueles bolãozinhos de barro, entendeu? E fazendo bolinha, botando para secar, e para atirar em badoque. E nisso eu fui me familiarizando com o barro, entendeu? Aí, quando foi um certo tempo, um primo meu foi para a oficina do mestre João do Boneco, que era irmão de Zé do Carmo, entendeu? Do finado Zé do Carmo. E eu morava com ele aqui e ele chegava fazendo. E eu fiquei olhando e fui acompanhando ele também. O nome dele é Luiz Gonzaga. Fui acompanhando ele e fazendo também. Fui fazendo. E hoje sai esse pouquinho. Mas isso foi lá pelo meado dos anos 60, entendeu? Os anos 60, 1964, 65, por aí, entendeu? E até hoje eu continuo com a mão no barro, as mãos no barro, entendeu? E assim, minha origem é essa, de Goiânia. Gosto também, e fora da origem, gosto de fazer muito São Francisco, pescador, pegador de caranguejo,
caboclinho, caboclo de lança, heroína de Itajucupapo. Ô, senhor Adilson, interrompendo um pouco o senhor sobre as peças que o senhor disse que já reproduziu, que já fez, qual a maior obra de arte que o senhor já fez, que medida tinha, e qual peça que o senhor mais gostou de ter feito, ou gosta, ou guarda? Veja bem, qual a maior peça que o senhor já produziu no seu ateliê ou em outro ambiente, e qual a peça destas que o senhor já citou e as que não citou, mas que o senhor mais gostou de ter feito, ou gosta, ou guarda até hoje? Olha, a maior peça que eu fiz foi quando eu estava sócio com o finado George. Foi uma peça de 3 metros, um São José, para o sertão da Paraíba, Cacimbas de Dentro. Uma cidade que fazia 6 meses que não chovia, e o prefeito, na época eu era sócio com o George, no final de George, eu estava trabalhando ali em frente ao Buraco da Gia, fazendo um São Paulo para João Santo, para o João Santo, eu e o finado George. Aí chegou esse prefeito e gostou da peça que a gente estava fazendo e fez uma pergunta para a gente. Puxa, eu gostei da peça, olha, eu sou prefeito, se eu mandasse vocês fazer uma peça de 3 metros, vocês faziam? Aí o finado George, talvez até por não entender muito de medida, e também talvez até porque ele ia fazer uma viagem, ia para o Paraná, com esse negócio mesmo de artesanato, em uma feira que tinha lá. Aí ele disse, não. Aí eu cutuquei ele. Aí ele, não, rapaz, a gente nunca fez. Aí eu disse, mas pronto, então surgiu a oportunidade agora, entendeu? Eu vou viajar. Aí eu digo, eu fico fazendo, entendeu? Aí ele foi para o Paraná e eu fiquei fazendo sozinho. Um São Francisco de 3 metros. Um São José. São José de 3 metros. 3 metros. Aí eu sei que continuei confeccionando e tal. Eu sei que quando ele chegou da viagem, só faltava eu colocar a cabeça, porque eu tentei colocar a cabeça e não consegui, que era muito pesada. Tinha que ter uma pessoa para ajudar. Aí ele só fez subir também comigo, eu fiquei na parte de cima e encaixei a cabeça toda pronta já. Eu sei que eu fiz essa peça. Que seguiu para onde? Para Cacimbas de Dentro. Cacimba de Dentro, na Paraíba. Paraíba. Eu sei que essa peça, o prefeito falou, assim que vocês fizerem, me avise, que é para a gente vir aqui, para ver se a gente gostou ou não. Aí eu sei que a peça praticamente foi feita, a gente deixou secar, entendeu? Quando estava seca, a gente telefonou para ele, ele veio, gostou da peça, mas voltou. Veio ele, 2 motoristas, mas voltou porque a gente ainda ia cortar a peça em 3 partes para queimar, porque a gente tem que cortar com ela seca, entendeu? Aí a gente cortou a peça em 3 partes, o finado George queimou, e quando estava queimada a gente telefonou para ele, aí ele, vou buscar, no dia, parece que foi dia 19 de junho, bem pertinho já do São João mesmo. Ele veio numa D20 e foi eu, o finado George, ele e mais 2 motoristas. Foi embora, ele pegou a peça, botou dentro e foi embora para Cacimba de Dentro. E chegou lá, eu já saí daqui imaginando como a gente ia colocar uma peça tão pesada, não entendeu? Lá, mas não teve problema. E lá ficou aonde? Qual era o local? Para ficar numa praça em frente à igreja de São José. Ah, sim. Olhando para a igreja, um pedestal mais ou menos de 3 metros também. Para colocar a imagem em cima, voltada para a igreja. Voltada para a igreja.
o pedestal de mármore, entendeu? Mas quando a gente chegou lá, não, puxa, estava assim de funcionário da prefeitura, a gente, assim é bom demais. Aí a gente só tinha o trabalho de dizer como, entendeu? Montar. Ia ser feito, ele ia montar. Aí a gente, olha, 10 de vocês aí peguem cada um uma cola Durepox e vão traçando elas aí, porque era para selar com a cola, né? Ir emendando. A gente colocou a primeira parte, aí perguntou ao prefeito, a gente perguntou, quer que encha de brita, se quiser para ficar mais forte? Ele, pode. O pessoal foi buscar cimento, brita, areia, providenciou, colocou o primeiro anel e foi enchendo. Aí a gente, quando a cola já estava pronta, aí só foi colocar na borda assim e sentar em cima. Colocou brita depois do primeiro anel, do segundo anel. Na terceira parte não podia, mas a gente fez um furo na cabeça e o pescoço da peça era toda oca. Aí eu disse, agora prepara uma brita bem rala. Para colocar pela cabeça. Pela cabeça. Aí pronto, e o final para atalhar a história. Foi cheia, eu coloquei o tampozinho na cabeça, encheu, coloquei o tampinho na cabeça dele, deu o acabamento, pronto, e ficou lá a peça, entendeu? Com 6 meses, com uns 3 meses depois ele telefonou, olha, tá chovendo muito aqui, viu? Tá chovendo muito depois que vocês colocaram a peça. É mesmo, tá. E eu vou querer um São Sebastião também, 3 metros, a gente fez também, já foi para São Sebastião, parece que é cidade de Sergipe, não, do Piauí, entendeu? Aí, quer dizer que já veio outra encomenda. Já veio, mas por ele mesmo, entendeu? E a gente fez e levou, pronto. Mas a peça maior que eu fiz foi essa, de 3 metros. De 3 metros. Um São José para Cacimba de Dentro, na Paraíba. Na Paraíba. E também um São Sebastião de 3 metros. Muito bem. Agora, e a peça que eu mais gosto mesmo, é de fazer caranguejeiro, assim, entendeu? Às vezes eu estou parado assim, eu digo, vou dar um tempo. Mas sempre vem essa coisa de caranguejo aqui, entendeu? Uma porque aquele homem... uma porque Goiânia é a terra do caranguejo, e a outra, em segundo lugar, é porque eu fui criado dentro do mangue mesmo, não é? Aqui, por o senhor falar em mangue, neste livro, fala em uma ilha, uma ilhota. O senhor morava numa ilhota? Ilha Cajueirinho. Cajueirinho. Parece que é onde hoje é o viveiro de camarão. Ela praticamente não existe. O senhor morou lá? Isto. E antes, e aqui vai dizer também, muito antes de eu trabalhar com barro, eu já brincava com ele. Foi aquilo que o senhor dizia, que estava dentro do manguezal a fazer as bolinhas e botar para secar, para usar no badoque. Com isto, com certeza. É por isso que eu digo, entendeu? Eu vivi dentro do mangue dos 7 anos, mais ou menos, aos 17, porque aos 18 eu fui para o exército. Naquela época, eu era um adolescente semi-analfabeto, entendeu? Praticamente não tinha estudado nada. Eu vim estudar já adulto, depois que saí do exército, entendeu? Aí hoje eu tenho o ensino médio completo, mas na minha infância eu não estudei. Não foi porque não quis não, viu? Foi porque não tive condição mesmo. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Minha mãe era analfabeta, a FITEG parou e ela se viu numa situação, a situação está muito difícil. Eu me nego. Você quer ir para a casa da sua prima lá na ilha? Eu digo, vou. Lá tem comer? Tem. É rica lá a ilha, e realmente era. De peixe, caranguejo, siri, camarão, tudo tinha, entendeu? Macaxeira, batata, inhame, farinha, tudo, feijão. Terra fértil, né? Perto do rio. Perto do rio. Seu Adilson, me diga uma coisa, o senhor
nos relata que começou a trabalhar aos 7 anos de idade, né? E a maior peça que reproduziu foi esta de 3 metros. Gosta de fazer o homem, a pessoa extraindo o caranguejo, porque lhe recorda, acredito, esta peça, a infância, a adolescência do senhor, que foi nesta atividade. E hoje, ao chegarmos aqui, nós o encontramos trabalhando, produzindo. Acreditamos que não era nem um São José, nem um São Sebastião de 3 metros, nem o caranguejeiro, como o senhor disse, nem a pessoa que extrai o caranguejo. Pegador de caranguejo. O pegador de caranguejo. Que peça o senhor estava reproduzindo quando aqui chegamos? Pescador. O pescador, porque também tem a ver com claro. a praia, com o mangue. Estou aqui dando começo a esse peixezinho. Vou fazer uns 3 peixes para colocar no galão, em cada lado 3 peixes. É esse pescador que está aí. Sim. Aí eu tô dando o começo, eu dou o começo aqui e vou juntando, entendeu? Quando eu vou fazer 6 peixes, então quando eu começar mesmo a fazer o término dele mesmo, eles já estão praticamente prontos, aí eles não vai haver possibilidade dele endurecer, entendeu? Porque eu já dei um adiantamento. Eu faço aqui, deixo aqui já praticamente pronto, deixo dentro de uma bolsa plástica para não endurecer. E assim vai. Agora, senhor Adilson, quem nos assiste no canal do YouTube Águia de Goiânia gostaria de entender o passo a passo. Veja bem, existe um tipo de barro específico, existe uma área da cidade que se extrai um barro que é adequado para esta produção, o barro é preparado. Qual o passo a passo, assim, de uma forma rápida para aqueles que nos assistem, porque às vezes as pessoas podem entender, é só ir ali pegar o barro e fazer a escultura, o trabalho, a obra de arte, o boneco, como queira se expressar. Tem algumas particularidades, né? Na verdade, Goiânia é a terra do barro. Eu creio que aonde cavar dá o barro, entendeu? Mas a área mesmo apropriada para a gente pegar o barro é aqui, essa área da beira do rio. Sim. Que ele está exposto mesmo, porque Goiânia foi aterrada, né? Toda a cidade é aterrada, né? Isto. Aí, eu creio que se eu cavasse aqui eu encontrava o barro, mas a gente vai mesmo para a beira do rio, no Vajal mesmo, entendeu? Extrair o barro lá. Que é um barro mais adequado. É um barro mais adequado. Isso não quer dizer que quando chegar a gente já vai fazer, não. Entendeu? A gente vai botar ele para amolecer, vai dosar. Eu doso só com areia branca. E a gente não pode colocar muita areia porque o barro vai ficar fraco demais. E se botar pouca areia, ele fica muito forte e pode estourar quando vai queimar. Sei. Entendeu? Tem que prestar atenção na dosagem. A gente tem que saber dosar. Dar a dosagem certa, para não acontecer essas coisas. Porque quando a gente bota muita areia, fica bom, mas fica um barro fraco, meio areoso, se derretendo depois de seco. Entendeu? Entendi. Assim. Entendeu? A gente tem que prestar atenção, como você falou, para... Então até aí a gente está entendendo o seguinte, o barro deve ser buscado nas proximidades dos rios, no vajado. Isso. Trazido, ele tem que ser dosado. Na medida certa. Depois de dosado, já pode ser usado na confecção das peças? Sim, sim. Depois dele... Não, é mais ou menos assim. Depois, quando a gente está dosando, eu doso e vou curtindo ele. Sei. Curtir é bater com ferro, entendeu? Eu vou dosando e curtindo. Porque aquela areia com o barro vai se misturando e ele vai ficando bem apropriado. Entendeu? Para o manuseio. Para o manuseio, Não pode ser assim, chegou e já vai trabalhar com ele, não.
Pode, você pode. Ele tem, como podemos dizer assim, ele tem que ser curtido. Exatamente. Não é à toa que a gente tá na Rua do Curtume. Tem que ser o lugar onde que antes se curtia o couro do boi. Aqui a gente tá aprendendo a curtir o barro, dosar bem. Porque antes, quando a gente começou, a gente ia na cerâmica ali dos padres, já encontrava prontinho, entendeu? Era aquele tijolo que saía troncho, ele desprezava, a gente pegava e já ia... Já trabalhava com ele. Exatamente, trabalhar com ele. Depois que acabou as cerâmicas de Goiânia, aí a gente, cada um... Tem que produzir. Exatamente, foi por si, se virar para aprender a usar. Entendeu? Pronto, uma vez o barro extraído, dosado, preparado, o senhor consegue guardar este barro quanto tempo para a confecção de peças? Olha, se eu guardo um bolão de barro desse tamanho assim, mais ou menos, por mais de 6, 7 meses. E não endurece? Não, porque eu boto nessas bolsas de plástico de 100 litros, entendeu? E de 5 em 5 dias eu vou lá, jogo um pouquinho de água, aí abafo de novo. Tem todo um cuidado para ele se manter naquela textura, de modo que dê condições de produzir qualquer obra de arte que o senhor queira. Interessantíssimo. Muitas das vezes as pessoas podem correr o risco de pensar que é só pegar o barro e fazer a obra. Tem todo um passo a passo trabalhoso. Exatamente. A gente só não pode fazer isso numa peça, porque a gente fazendo a peça, a gente vai ter parte que a gente não vai poder mais tocar ali, entendeu? Sim, sim. Aí a gente, para fazer a peça, aí tem que ser mais rápido, porque é barro, entendeu? Não pode, não é como uma madeira que você guarda lá, passa 1000 anos e quando voltar está do mesmo jeito, não é? Assim, o barro não. Quando você começa, ou você acelera um pouco, ou pode começar a dar problema. Entendi. Na confecção. Você começa a produzir uma peça, você tem que ter prazo para terminar. Entendi. Entendeu? Muito bem, seu Adilson. A gente agradece de todo o coração, nós que fazemos o canal do YouTube Águia de Goiânia, pela boa vontade do senhor em abrir as portas sagradas do seu lar, nos receber neste recanto aconchegante, local onde seu Adilson trabalha, confeccionando obras de arte, reproduzindo personagens, figuras sacras, santos das devoções do povo de Goiânia, o Santo Antônio das antigas trezenas, São Sebastião, que era grande devoção aqui também no Curtume, São Pedro, padroeiro, tantas figuras da religiosidade do povo de Goiânia, como também do cotidiano, da cultura, o caboclinho, o maracatu. Nós vamos encontrar também outras expressões, outros personagens, outros vultos que estão aqui no seu ateliê. Heroínas de Tejuco-Papo. Reflete Preto Velho, entendeu? Ah, sim, também das casas de matriz africana, ele nos mostra o Preto Velho. Aqui atrás, me dê licença, seu Adilson, a figura do Dom Helder, o Dom da Paz aqui, que ele está trabalhando, reproduzindo. É uma figura muito lembrada, seu Adilson, agora no carnaval, pois ele, além de Dom Helder apreciar a manifestação do carnaval tradicional do povo, ele dava uma bênção, hora ou outra ele ia ver o bloco de perto, e ele disse que era o momento da alegria do povo, da festividade. Então Dom Helder é muito querido na cidade do Recife, muito lembrado neste período também que já se aproxima do carnaval, pelo olhar diferenciado que ele tinha com os foliões, com as pessoas que brincavam o carnaval. Satisfação imensa estar aqui com o seu Adilson, que aos 74 anos de vida continua fazendo arte e elevando o nome de Goiânia, pois Goiânia é conhecida na região. 74, viu? Eita, 74 anos. Seu Adilson, que aos 74 anos de vida continua fazendo arte, reproduzindo o cotidiano da nossa gente. Veja que desde tenra idade, desde novo, com este ofício, com esse cuidado, com esse carinho, em imortalizar personagens, vultos de ontem e de hoje. Dom Helder Câmara
tem uma ligação com Goiânia, pois aqui esteve nos 400 anos da paróquia. Dom Helder Câmara esteve aqui em nossa matriz, tinha um carinho muito grande pela nossa terra, pela nossa cidade, pela nossa religiosidade. Em nome do canal do YouTube Águia de Goiânia, nós agradecemos a seu Adilson, que nos recebe neste espaço, podemos dizer assim, no seu ateliê, onde ele produz as suas obras de arte e engrandece Goiânia. Seu Adilson, muito obrigado, de todo o coração. Obrigado, digo eu. Tanto o Dom Helder, como também Frei Damião. Frei Damião, eu sou testemunha ocular, porque eu dei a bênção a ele na matriz, na época de Padre Fernando. Né? Sim. Pronto. Só que ele não recebeu minha bênção de muito prazer não, porque a culpa também foi minha. Porque eu era pivete e na fila, aí o meu antecessor, quando saiu, passou por mim e disse assim, o que estava na minha frente. Na frente do senhor. Assim, o antecessor não. Na sua frente do senhor, na frente, fila. Aí passou por mim, rapaz, a mão dele não tem carne, não tem osso não. Aí menino, criança é curioso, sim, né? Aí quando chegou na minha vez, que eu cheguei, me ajoelhei assim para dar bem, eu dei um aperto tão grande na mão dele. Ele deu um puxavanco tão grande na minha mão, assim. Ele fez assim para mim, eu fiquei com a vergonha e saí. Aí eu também reproduzo a figura de Frei Damião. Frei Damião. Seu Adilson nos lembrando a visita de Frei Damião, as santas missões de Frei Damião em Goiânia. E seu Adilson ainda criança procurando os ossos da mão do Frei. Vamos juntos, documentando a nossa história, recordando a visita de Dom Helder Câmara a Goiânia, as santas missões de Frei Damião, também nesta cidade histórica. E aqui nos despedimos de vocês, no ateliê de seu Adilson, agradecendo a ele que abriu as portas sagradas do seu lar para nos receber, e a você que nos assiste, que nos dá essa força, este entusiasmo, para que continuemos documentando a história de Goiânia. Por Goiânia, por sua história, avante, viva, salve os magos da argila.